Bom dia, bom dia. Nossa aula já está sendo gravada, tá? Espero que a internet colabore. E aí nós vamos continuar a nossa aula de histologia, que nós iniciamos semana passada, tá bom? Espero que vocês estejam todos bem. E vamos nessa. Bom, na semana passada eu comecei a explicar para vocês alguns conceitos gerais sobre o que é histologia, o que essa disciplina propõe, né? Falei um pouquinho sobre para que ela serve, né, dentro de um curso de análises clínicas. E aí a gente vai retomar do ponto de partida, né? E aí eu falei sobre alguns sistemas orgânicos, acabei explicando sobre tipos de células, né? E aí eu acho que eu parei aqui mesmo, nessa parte. E aí eu estava explicando na aula na semana passada que a histologia ela é nada mais, nada menos do que o estudo dos tecidos. Tá? A gente tem essa disciplina dentro de um curso de análises clínicas, porque você precisa entender isso, porque a base de estudo de muitas doenças se dá através do estudo do tecido. A biópsia nada mais é do que um estudo de um tecido, tá? A necrópsia também de cadáveres é feito vários estudos, mas um deles também é o estudo do tecido morto, né, já, é para avaliar como é que foi, que se deu aquele processo de doença que levou ao óbito, né? Aí por isso que é chamado de necropsia, porque o tecido já não está mais vivo. Aí eu falei sobre alguns tecidos que tem no nosso corpo, que é desde o epitelial, a pele, aí temos o conjuntivo, muscular, nervoso, né? Tem o cartilaginoso. E aí a gente entrou numa reflexão, porque as plantas, elas também são seres vivos e elas também possuem tecidos. Só que as células das plantas são bem diferentes, vista em um microscópio, do que uma célula de um organismo animal ou ser humano, né? Então a gente compara aqui nessa imagem as diferenças e algumas estruturas que o tecido de uma planta tem. Gente, essas imagens aqui são todas representativas, mas elas são muito semelhantes ao que a gente vê no microscópio, tá? Então, por isso que é feita a imagem didática sobre o que a gente vê no microscópio. Mas veja, por que a gente vê colorido, né? Porque é feita uma coloração específica para cada área, para cada tecido, porque no, no, na natureza, de forma natural, os tecidos eles não têm cor, né? Específica. Ah, o tecido epitelial é sempre rosinha. Não, não existe isso, entendeu? Isso é devido à coloração que a gente faz na lâmina, tá? Por isso que fica dessa cor. Só para vocês também terem ideia dessas situações. E aí, o corpo humano ele tem 10 trilhões de Professor, células. volta o Oi, slide, por favor. tá. Só para me ver uma palavra. Uhum. Tá bom, obrigada. Você quer perguntar alguma coisa? Não, não, é só para ver uma palavra. Agora. Tá bom. É, o corpo humano, ele tem em torno de 10 trilhões de células e 100 trilhões perdão, de bactérias não patogênicas. O que isso quer dizer? 10 trilhões de células para 100 trilhões de bactérias não patogênicas. Então, a gente tem muita célula que não pertence ao nosso corpo e que vive junto com a gente, entendeu? Nesse momento, a nossa pele está repleta de bactérias que não causam doença na gente. Como é que chama?
O nosso intestino também, nossa boca também, a região do nosso nariz, as mucosas, entende? Tudo isso está cheio de bactéria que não causa doença na gente, as não patogênicas. São chamadas bactérias comensais. Então, quando a gente analisa um tecido, a gente acaba também vendo vários outros micro-organismos que não são patogênicos. Quando você faz uma coleta de fezes, por exemplo, que a gente fala no exame de parasitológico, a gente vê que tem presença de muitos esporos de bactérias, né, na amostra. Então, por isso que a gente coloca lá no laudo que a flora bacteriana está desenvolvida. Se for na urina, a gente coloca também. E a flora bacteriana está desenvolvida, ou se tiver pouco desenvolvida. Então, assim, já é comum a gente também adaptar o resultado dos exames com essa questão da flora comensal de bactérias que o nosso organismo abriga. E o nosso organismo, ele é multicelular, né? Então, ele é pluri, né? Como a gente fala. Ele tem vários tipos de células e nós precisamos disso, né? Então, nós temos célula do tipo epitelial, que é a pele, como a gente já sabe, célula do tipo nervosa, célula do tipo muscular, e as células agrupadas formam tecidos, que formam órgãos, que formam sistemas, e aí formam o corpo inteiro. Então, esses 300 bilhões de células, elas se renovam, né, a cada dia. Quando eu falo que se renova, gente, é porque, como eu expliquei para vocês, a cada 28 dias, uma hemácia nossa, ela se destrói, ela entra em apoptose. E aí ali já tinha outra que se formando. Enquanto uma está trabalhando, já tem outra se formando e tem outra partindo para apoptose, para falência da célula. Isso é um ciclo eterno no nosso corpo, tá? Então, nosso organismo está sempre em modificação e restauração, mesmo que a gente não saiba, não veja isso acontecendo, tá? A multicelularidade na Terra, né? É uma coisa rara que os animais, as plantas, os fungos e alguns outros que nós temos é uma sempre, viu, gente? Todos os seres vivos da Terra, conforme a ciência explica, a gente possui um ancestral comum, tá? A gente possui um ancestral comum. E esse ancestral comum, ele deu origem a todos os outros tipos de células e de micro-organismos. Então, nessa imagem aí, é como se fosse a árvore genealógica dos seres vivos, de maneira geral, tá? Então, nós temos bactérias, arquebactérias e eucariontes. E todos esses grupinhos que estão aí pontuados, né? Eu não vou ficar falando de cada um deles, mas eu vou falar alguns nomes, como as cianobactérias, as bactérias gram-positivas, né? Aí no caso da arquibactéria, os halofiles, os termopteros, então, e no caso dos eucariontes, né? As entamoebas, as plantas, os fungos, né? Os ciliados, os flagelados e os animais, de uma maneira geral, todos eles provêm de um ancestral comum que, segundo a teoria científica, nosso planeta ele não possuía seres vivos, né? Acho que vocês já estudaram isso em alguma parte da educação de vocês. E aí, segundo a teoria científica, ocorreu o agrupamento de moléculas devido às transformações químicas do planeta, né? Existe uma teoria que eles falam que os mares eram quentes, né? Aí a larva foi diminuindo, né? E a temperatura dos mares foi diminuindo também. Só que, juntamente com essa sopa de restos vulcânicos, e aí foi metabolizando, foi se transformando, a atmosfera foi se modificando,
E aí começou a surgir os coacervados, que eram tipo micromoléculas que eram semelhantes a uma vida, a um tipo de vida primitiva. E aí depois essas coacervados foram se agrupando, dando origem a moléculas, e aí as moléculas foram se organizando até conseguir chegar num organismo com o formato de célula, como a gente conhece. E aí a teoria diz que a primeira forma de vida foram as bactérias, né? E aí por isso que as bactérias até hoje, entre aspas, são os seres vivos mais numerosos do nosso planeta, né? Então, a minha voz não está muito boa porque a minha garganta não está boa, tá? É, e aí, essas bactérias, esses seres vivos, eles foram se organizando, foram se agrupando e foram se adaptando e, ao mesmo tempo, evoluindo, né? Na teoria de vários cientistas, né? Nós temos teoria de Lamarck, teoria do próprio Charles Darwin, que é a mais conhecida e mais aceita, né? Que os organismos eram aquáticos e aí depois alguns deles foram se adaptando, né? Aí foram surgindo plantas terrestres. Primeiro era planta aquática, algumas depois foram evoluindo e foram surgindo as plantas terrestres. Os animais marinhos foram se adaptando, aí alguns deles vieram para a Terra e aí começou a evolução, a exploração e tudo mais, que a gente já conhece, tá? E aí deu origem a esse monte de seres vivos e micro-organismos que a gente conhece. A multicelularidade do domínio da eucaria e também, por que eu estou colocando essa parte? Porque a grande maioria de células e de seres vivos no planeta, hoje, vamos falar de seres evoluídos, são do tipo eucariontes. Então, a gente vai desde as plantas a insetos, a alguns tipos de parasitas, como os protozoários, animais de grande porte. Então, a gente fala que essa multicelularidade ela vem do domínio eucaria, porque ela é onde tem o maior número de seres vivos, né? Porque misturando todas essas cadeias de seres vivos, a gente tem muitas populações de animais, de plantas, né, que são incontáveis, né? A gente não consegue nem ter noção do número exato, tanto de organismos vivos que tem agora no planeta. Porque o tanto de planta que tem aí fora, né? O tanto de animal que tem, não dá para a gente contar, tá? Na árvore ao lado, que a gente está vendo em vermelho, você tem seres, né, multicelulares, é, unidades, seres unicelulares, temos alguns que vão se organizando em colônias, outros seres, eles se organizam de forma isolada, né? Então, assim, cada um vive à sua maneira, tá? Eu coloquei esses exemplos que estão num artigo bem conhecido que chama A Evolução da Multicelularidade, tá? A gente precisa entender isso por quê? Porque dentro de um organismo vivo, além de nós sermos multicelulares, nós temos diferentes tipos de células que vão gerar diferentes tipos de tecidos. E em cada organismo, isso muda. Por exemplo, o meu tecido muscular, que nós somos seres humanos, é de um jeito. O tecido muscular de um primata, que é um chimpanzé, que, segundo a teoria de Darwin, eles são nossos ancestrais mais próximos, digamos assim, na escala evolutiva, por isso que nós nos enquadramos na escala evolutiva como primatas também. E aí, mesmo a gente fazendo uma comparação, nosso músculo e as nossas células musculares são muito diferentes das de um chimpanzé, tá? Só para ter uma ideia. Por que eu estou dizendo isso? Porque é, há uma semelhança, mas há também uma identidade que diferencia, tá? E aí, dentro dos seres vivos de cada população e de cada grupo, também tem diferença nas células.
Por isso que nós, seres humanos, não tem um que seja igual ao outro. A gente fala, genes são idênticos, mas mesmo assim, eles não são 100%, né, iguais. É isso que eu quero dizer. Existe uma diferença que a gente consegue observar e no nível celular, no nível de código genético também tem, entendeu? Então, assim, veja, mesmo sendo semelhantes, mas nós ainda temos uma identidade genética, né, genotípica, tá? Meus genes que dão origem ao meu corpo e às minhas células são completamente diferentes do de cada um de vocês aí. Por isso que meu corpo é diferente, por isso que o corpo de vocês é diferente do meu, e o de vocês é único, e o de cada um de vocês é diferente de familiares seus, porque vocês são únicos. Então, nas plantas, isso também não é diferente, tá? A gente não acha uma mudinha de planta igual a outra, não, entendeu? Elas são filhinhas da mesma árvore mãe, né? Mas só que a semente que gerou cada uma delas tinha uma identidade de genes, tá? Então, assim, elas podem ter folhas super idênticas, mas o código genético delas também é diferente. Nos animais, mesma coisa. Então, assim, essa multicelularidade, ela é fruto de vários anos de evolução dos seres vivos no nosso planeta. Aí, às vezes, né, nós temos sempre esse discurso e esse enigma de, será que um dia o nosso planeta vai sucumbir e a vida, como nós conhecemos aqui no nosso planeta, vai sumir? E aí eu faço essa pergunta para vocês. Eu estou com sono e eu não sei responder. Então eu queria que algum de vocês refletisse junto comigo. Será que um dia esse monte de vida que a gente conhece aqui no nosso planeta vai ter finitude e vai realmente acabar? Falem aí para mim. Não entendi. Repita, por favor. Se a vida como nós conhecemos, né? Todos os tipos de vida, entendeu? Será que um dia no nosso planeta isso vai acabar? Porque veja, tudo que nós temos hoje como vida, quando eu falo vida, é o planeta vivo, de todos os animais, plantas, tudo, até as bactérias, tá? Será que depois desses bilhões e bilhões de anos, esse monte de seres vivos vão desaparecer? O planeta vai sucumbir? Isso é uma verdade? Eu acho que não, viu, professor? Acho que é porque vai gerando, não? A sua Vai resposta é boa, depender sim. muito. Quem mais quer contribuir? Vai depender muito. Se continuarmos indo nesse ritmo de situação, onde estamos provocando a morte do planeta indiretamente ou diretamente, que já dá para ver, claro Hum, que vai, professor. Vai desaparecer. quem mais? Eu acho que vai acabar, porque tipo, nós sempre estamos tirando recurso da terra. E eu acho que aos poucos nós vamos tirando uma parte dela. E eu acho que uma hora ou outra isso vai acabar. E aí, né, o fim das eras. Agora eu vou fazer vocês refletir um pouquinho. Eu não estou discordando, não, tá? E fique claro isso, porque cada um de nós temos maneiras de enxergar essa realidade. Mas veja, o nosso planeta ele não já foi bem mais complicado de se manter a vida aqui no início das eras, entendeu? Não tinha transformações químicas e bioquímicas e de temperatura. Não sei se vocês já estudaram isso a fundo. Antes, a nossa atmosfera não tinha nem oxigênio, era pouco oxigenada, e aí já tinha algumas formas de vida que viviam de maneira anaeróbica, que elas resistem até hoje, elas existem, né? São as chamadas arqueobactérias, que vivem nas fossas de vulcão, bactéria que vivem dentro de vulcão, veja. E tem bactérias que vivem nas fossas abissais, que é as áreas mais profundas do intestino do oceano. Eu fico perguntando assim para vocês.
Vocês acham que é capaz dessas formas de vidas que já estão adaptadas há muitos anos, nesses ambientes que a gente sabe que não dá para viver, será que isso realmente vai desaparecer? Tá entendendo? Sim, tô entendendo. Aí, só um outro exemplo. Não tem uma coisa que destrói, que é uma arma que nós temos de guerra, que destrói em massa, chamada bomba atômica? Não tem? Tem. Tem. As bombas atômicas, quando elas explodiram lá em Hiroshima e Nagasaki, na Segunda Guerra Mundial, 1945, sobreviveu alguma coisa na explosão, tipo algum tipo de animal, algum tipo de planta? Você sabe me dizer? Professor, eu não lembro disso. Devastou tudo, né? Muita gente morreu, poucas pessoas sobreviveram porque conseguiram se abrigar, mas ficaram com sequelas graves, né? Não conseguiram resistir. A radiação gerou muito câncer, né? Mas teve um ser vivo que ficou intacto. Vocês sabiam disso? Não foi a barata? Piada uma hora dessa, velho. Não, mas ela tá indo pelo caminho Não, eu tô certo. falando sério, já tinha visto um filme. É, alguns tipos de insetos são bem resistentes, viu? Mas acaba tendo. Porque isso. Além de alguns tipos de inseto, teve um que resistiu mesmo. E é símbolo de resistência. Algum tipo de árvore, sei lá. Hã? De quê? Algum tipo de árvore, Isso, planta. foi uma só, viu? Foi uma árvore em específico. É o chamado ginkgo. Aquela árvore bem bonita que nasce lá naquelas terras deles lá. E ela é símbolo dessa resistência, desse renascimento. Essa planta consegue sobreviver a uma explosão de bomba atômica, porque essa planta, ela é uma planta milenar, ela é uma planta do início do nosso planeta. Então, ela é uma planta que ela já se adaptou a tanta transformação no nosso planeta. Só para vocês terem uma ideia, gente, tem árvores de milhões de anos, né? Por isso que eu também sou defensor da natureza, assim, eu gosto de natureza. E eu não gosto que corte árvore muito antiga, não, entendeu? Quando eu vejo que corta uma árvore antiga, eu fico triste. Porque uma árvore muito antiga, ela é um fruto da gente observar quanto que o nosso planeta já passou por transformações. Por quê? O tronco daquela árvore já viu chuva, muita seca, muito frio, todas essas transformações atmosféricas que a gente conhece na história, aquela planta ela registra, sabia? Então, se você analisar, quem estuda essa parte, eles analisam o tronco, analisam tudo, eles conseguem identificar como foi que aquela planta conseguiu se adaptar naquela época, entendeu? Por isso que quando eu, Imaginou eu... pegar a Oi? substância dessa planta e ingerir nos seres humanos. Só falta fazer isso, né? Não tem como, né? Infelizmente. Pode ser que desenvolva um ser híbrido muito feio, porque ia ficar muito esquisito, né? Talvez. Talvez ia gerar alguns problemas de saúde. A gente não tem. Essa sua afirmação é tudo baseado na ficção científica, porque nós sabemos que o nosso corpo vivo, a gente desenvolve câncer por muito pouco, né? Imagina se a gente transformar nosso organismo em um ser híbrido, né? Misturado com células de outros organismos. Não ia dar certo, não. Então, veja, essa planta ela sobreviveu a essa transformação inóspita que o planeta passou. E aí, dando o exemplo do ginkgo lá da explosão atômica, veja, por que ela resistiu? Porque ela já viu tanta coisa, ela já estava tão adaptada que
explosão para ela, abalou, mas ela depois conseguiu renascer, ela conseguiu brotar novamente. Por quê? Porque ela tem mecanismos de adaptação muito fortes, entendeu? E aí, às vezes, quando eu falo aqui em aula, não só de vocês, em todas as aulas, eu digo, nós seres humanos somos tão metitabexa, mas a gente não aguenta nada, porque uma planta, ela é muito mais resistente do que a gente. As plantas, eu admiro as plantas, porque elas são muito mais resistentes. E eu tenho plantas aqui no meu apartamento, sabe? Eu tenho uma plantinha que eu estou olhando aqui para ela agora. Eu passei um tempo que eu tive que fazer uma viagem, uma época, sabe? E aí eu passei 3 meses. E na época eu acho que eu também viajei na maionese que eu deixei as plantas aqui e ninguém veio cuidar. Quando eu cheguei, essa que eu tô olhando aqui, que tá bem verdinha hoje em dia, ela tinha ficado tão feia, murchou, ficou horrorosa, 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 horrorosa. Seca, coitada. Aí eu, ai meu Deus, será que eu vou conseguir renascer minha planta? Primeiro passo, comecei a molhar, 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 comprei adubo. Aí depois disso eu botei ela para uma área mais arejada, troquei ela de lugar. E onde ela recebia sol em determinados horários. Foram apenas, no máximo, 2 meses. A planta se regenerou e ficou muito mais bonita do que ela já era. Hoje ela é mais verde, hoje ela é mais diferente. Aí eu fico pensando, de caramba, e ela é uma planta que ela não é não aguenta sol, não. É uma planta que ela é de sombra, entendeu? E ela também tem que ser molhada a cada 2 dias, no máximo. Então, veja, ela conseguiu, como é que fala? Ela conseguiu entrar num período que a gente chama de latência. Eu já estudei um pouco sobre plantas. E esse período de latência, ela economiza o máximo de energia que ela tem, para poder ela resistir e conseguir renascer novamente. Então, as plantas, elas conseguem fazer isso. E nós, animais, não aguenta fome nem um dia, né? Então, por aí a gente tira. Então, assim, por que que eu estou explicando isso? Porque quando a gente estuda o tecido de uma planta ou de um ser vivo, a gente também vai ver o quanto que aquela célula já passou por agressões, porque isso que a minha planta passou foi uma agressão, entendeu? Eu agredi a minha planta sem querer, né? Viajei e deixei a coitada sofrendo. Mas ela passou por um período de agressão que está registrado no DNA dela agora. No nosso corpo não é diferente. Quando eu tomo uma injeção, eu modifico o meu organismo. Quando vocês tomarem a vacina da Covid e eu também, o nosso organismo vai ser modificado, vai ficar registrado que ali entrou um novo agente que gerou anticorpos que eu não tinha antes, entendeu? Então é isso. Tudo é registrado nas células. E quando a gente estuda os tecidos, a gente vai ver essa modificação. Ok. Aí nós temos vários tipos de organismos, aí eu citei aqui os fungos, que são sem tecidos verdadeiros. Vocês sabiam que nem todo ser vivo tem tecido? Um deles é o fungo. O fungo não possui tecido verdadeiro. Os fungos são aglomerados de células, hifas. Então, veja, tem algumas plantas, como os musgos, né, as plantas menos na escala evolutiva, elas são as menos evoluídas. Elas também não possuem vasos condutores. Os fungos também não possuem vasos condutores, não. O fungo já foi antigamente, os cientistas da época, considerado planta. O fungo não era uma classe de ser vivo separada. Ele era considerado planta, sabia? Só que depois observaram que não é bem assim, que o fungo não é uma planta. Aí separaram o fungo das bactérias e das plantas e deixaram ele na classe deles, que é fungo. Entendeu? Se você olhar no microscópio a célula de uma planta, a célula de uma bactéria, a célula do fungo, não tem semelhança nenhuma. As células do fungo são únicas. Então, por isso que a classe dos fungos é única, tá? Eles não possuem tecidos verdadeiros, são conjuntos de hifas. Por quê? Vai tendo uma célula, aí termina uma, ela se junta, vai formando uma cadeia. Essa cadeia de hifas é
como se fossem tecidos, mas não são bem tecidos. São cadeias de hifas. Então, nessa imagem aí, nós temos o fungo de mel. Suas hifas cobrem 8,9 quilômetros quadrados e tem 2,400 anos. Ó, o tempo, 2.400 anos. Veja, é um fungão muito grande que ele viveu esse tempo todinho. O nome científico é Armaliria solidipes, tá? E aí você pode ler também nesse artigo conhecido. Gente, parece mentira, mas existe esse fungão aí, tá? É muito interessante, né? Que a gente vê esse tipo de fungo são os únicos vistos a olho nu, né? Que são do tipo Basidium miceto, né? Cogumelos em geral entram nessa classificação. Mas nós temos fungos que não dá para ver a olho nu, que são os ascosmicetos, que são geralmente causa doença também, e eles ficam na unha. Aquele fungo que dá sapinho na boca da criancinha, ou até mesmo na nossa. É um tipo de cândida, tá? Não é a cândida albicans, aquela que aparece na vagina, né? Quando tem alguma infecção vaginal, ou uma proliferação de cândida, né? Que é um tipo de fungo também, tá? Então, assim, tudo isso é para vocês entenderem que existem diferentes tipos de tecidos nos seres vivos. As algas são aglomerados de células também, tá? Nessas aí, olha que coisa maravilhosa. Eu acho muito bonito as algas. São florestas submarinas de algas marrons aí. E elas são muito bem desenvolvidas e adaptadas, né? Elas vivem sempre debaixo d'água o tempo inteiro, entendeu? Então, são tecidos adaptados para isso. As esponjas, os políferos, tá? Também, mas já não tem tecidos verdadeiros também. Então, veja, são vários tipos de tecidos. Como a nossa aula já está chegando ao fim, a gente continua na semana que vem. Infelizmente, eu tive esse probleminha de atraso hoje, por causa do horário mesmo, mas a gente vai se adaptando. Vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu gostei da parte dos fungos. Interessante, né? Sim. A partir das plantas, assim, para lá, foi mais onde eu escrevi alguma coisa. Uhum. Então, olha só, essas aulas introdutórias